Boa tarde, pessoal. Bom, então a ideia aqui é trazer algumas práticas que eu trabalho, que eu já trabalhei, ou que eu trabalho atualmente, relacionadas ao Agile Testing. Eu sou a Ariane Isaac, eu sou analista de teste lá na Matéria System, eu trabalho há mais de 9 anos com teste de software, na Matéria eu estou há 5. Lá eu sou blogueira também, eu faço postagens na categoria de tecnologia, postagens de teste de software. Eu também sou colaboradora lá no portal Fábrica de Testes, tem umas postagens lá também. E, para não negar minha paixão a testes, eu criei um grupo no LinkedIn, que se chama Diário de uma Paixão, Teste de Software. Estão todos convidados a se juntar a nós, são todos bem-vindos. Lá a gente fala sobre teste, para variar um pouco. Mas, entrando no assunto, eu queria contextualizar, acho que, na verdade, a minha palestra é bem um complemento do que tudo a gente já ouviu hoje. Então, muitas vezes, a gente se sente num cenário, numa sprint, que a gente pode falar, entre aspas, que se sente num caos, que tem muito problema. E aí, então, no decorrer dela, conforme ela vai passando, depois a gente tem uma retrospectiva, e nela a gente discute os problemas, a gente sai até com algumas ações, mas a gente vai para próximas sprints e a gente acaba se deparando com os mesmos problemas. E aí a gente vai acabando ficando desanimado, como o pessoal já comentou também antes, a gente acaba ficando um pouco desmotivado. Mas por que não a gente pensar que a gente pode sair do cenário do caos e melhorar, dar um upgrade nas nossas sprints? Eu acho que é um pouco o que a Jaqueline falou. Muitas vezes a gente entra no conformismo, acho que a gente entra no automático ali, e a gente acaba se acostumando com o caos, e o caos, às vezes, para a gente parece normal. Mas não, a gente pode tentar dar um passo para trás e pensar em formas ali de melhorar o nosso dia a dia, de melhorar o nosso trabalho como um todo, ali como um time. Falando um pouquinho, então, o que é Agile Test. Acho que o pessoal já comentou bastante, mas assim, que é legal comentar, né? Frisar de novo. Então, a gente sai aqui de um patamar onde o teste ele era encarado como uma fase, então ele estava ali na última ponta, então toda a responsabilidade estava em cima das nossas costas. A gente não tinha tanta proximidade, o teste trabalhava longe do desenvolvimento, e o ágil veio para estreitar esse relacionamento. Então, o teste deixou de ser uma fase e ele faz parte de todo o ciclo do desenvolvimento. Então, ali o Agile Testing, basicamente, é uma prática de teste de software que segue os princípios do desenvolvimento ágil. Até quando eu estava procurando de conceitos, eu achei um texto bem bacana da Camila, acho que ela é a próxima palestrante. Foi bem legal o seu texto, está lá nas referências depois. Aí, então, já que a gente está falando de ágil, a gente sempre fala do manifesto, né? Por que eu coloquei ele aqui? Na verdade, as práticas que eu quero comentar, elas têm grande embasamento em indivíduos e interações mais que processos e ferramentas, e software em funcionamento mais que documentação abrangente. E quais são essas práticas, né, para adiantar um pouco, que a ideia não é só aqui ficar falando de teoria. Então, eu quero falar um pouquinho de DevBox Testing, Pair Testing, sobre mapas mentais e sobrar um tempinho sobre validação de requisitos. Então, já que eu falei de manifesto, eu peguei ali algumas ideias dos princípios que o Manifesto Ágil prega, e gostaria de frisar e que tem relação com as práticas que a gente vai falar, sobre software com valor agregado, negócio e desenvolvedores trabalhando em conjunto durante todo o projeto, transmitir informações face a face e equipes auto-organizáveis. Então, vamos aplicar, né? Falando um pouquinho de DevBox Testing. O que seria o DevBox Testing, né? Então, se a gente for quebrar a palavra, o Dev está representando o desenvolvedor, Box a máquina dele e Testing o testador. Então, isso seria o testador fazer uma pré-validação, ele fazer um pré-teste na máquina do Dev. Então, nesse momento, o que acontece? Aquele mito que a gente tem que na minha máquina funciona, ele já vai cair. Por quê? Porque eu vou ver se de fato está funcionando. E pode ser que esteja ou não. Então, qual que é a maior ideia ali? É um alinhamento do time, estreitar mesmo ali o relacionamento entre eles. Quem sempre vai ser? Um desenvolvedor e um testador, onde ali
cada task que ele puxar, antes dele colocar naquela coluna que a gente está acostumado a ver, liberado para teste, não, ele vai ali, a gente vai conversar e a gente vai ver se, de fato, aquele entregável está algo redondo. Então, ali eu vou otimizar um tempo lá na frente. A gente ouviu bastante o pessoal comentando sobre retrabalhos que a gente pode ter ao longo do ciclo da sprint. A ideia do DevBox Testing é eu minimizar isso. E quando eu vou fazer esse DevBox Testing, já que a ideia é otimizar o tempo, o ideal seria que eu fizesse sempre antes de haver commits. Então, imagina se a gente for desenhar um ciclo de desenvolvimento. Então, começamos uma sprint nova. Nessa sprint, o desenvolvedor pegou a task, ele vai começar a codificar, ele vai passar para alguém fazer o peer review daquilo, alguém vai auditar, e dessa auditoria pode voltar coisas ou não. Se voltar, pode ser que outra pessoa esteja trabalhando naquele mesmo objeto, ele precisa fazer um merge, e vai fazer o commit de novo, a pessoa vai auditar, vai falar ok, vai falar para o testador, manda bala. Aí o testador vai fechar uma versão beta, vai fazer o deploy num bench de teste, vai começar os ciclos de teste, vai começar a reportar os erros. Então, imagina que a gente consegue minimizar todo esse ciclo, deixando o entregável ali mais redondo, fazendo esse DevBox Test. Então, a ideia do como que eu vou fazer isso? Então, eu vou sentar mesmo na máquina do dev. E aí a gente pode se esbarrar na pergunta, mas hoje a gente tem times que cada um trabalha em uma sede. Na matéria mesmo, a gente tem pessoas do mesmo time trabalhando parte em Maringá, parte em Campinas. E a gente tem as pessoas que fazem home office também. A gente tem ferramentas de controle remoto que podem nos ajudar a fazer esse DevBox Test. Então, a distância física não é um empecilho. Então, eu vou sentar na máquina do dev e eu vou ali garantir que o mínimo funcione. A ideia não é que eu fique testando todos os cenários ali, que eu fique testando todos os cenários, estressando. Não, a ideia é que seja rápido, focado, objetivo, o mínimo funciona ok. E nesse meio tempo, o que a gente pode fazer, né? Enquanto eu estou ali fazendo essa pré-validação, eu posso trocar uma figurinha com o dev. Então, eu vou falar ali, eu estou pretendendo testar tais cenários. Nesse pretendendo testar tais cenários, pode ser que ele está com um código fresco, ele sabe o que ele fez, ele sabe o que está implementado e o que não está. Nesse bate-papo, você falando um cenário X para ele, ele pode falar, você vai testar, nem adianta começar a testar esse X, porque eu não implementei, não vai funcionar. Então, ali, você já tem também, de novo, vou otimizar tempo, vou poupar estresse ali no primeiro cenário que eu vou fazer, que eu vou dar um salvar, vai me estourar um exception não tratado. Não, ali a gente vai... Nessa conversa, o que pode acontecer, né? A gente sabe que tem algumas discussões que remetem, mas acho que isso não agrega, esse cenário nunca vai acontecer. Nesse meio tempo, o que a gente pode fazer? A gente pode envolver o PO. O PO vai lá e bate o martelo. A gente bate um papo, os três, e ali decide um consenso entre o time, isso faz sentido ou não. Então, com isso que a gente consegue também minimizar ali com relação aos riscos de quebrar uma sprint. Imagina que isso a gente está levantando lá no começo. Se eu deixar para descobrir isso no meio do meu teste, enquanto a sprint está rolando, pode ser que o tamanho do gargalo que eu encontre ali não tenha tempo hábil, não tenha tempo suficiente para fazer a correção para que a minha sprint seja entregue com algo que, de fato, agregue valor. Falando um pouco dos benefícios, então, a ideia ali, então, eu ter feedbacks mais rápidos, porque eu estou antecipando ali com relação à pré-validação. A ideia também, eu não cheguei a comentar, mas se eu estou fazendo essa pré-validação com o dev, eu não vou ali ficar reportando aqueles erros. Não, e principalmente com relação ao layout, acho que isso na palestra do Fern ele mostrou bem. Com relação a erro de layout, a gente já mitiga ali, porque no próprio DevBox ele já pode fazer os alinhamentos ali do label. Todo mundo sabe que testador tem toque, não pode ver um label torto que já dá até comichão. E se for encontrando vários tópicos, então o cara vai anotando, vai lá, corrige, depois a gente faz um DevBox de novo. Então, consequentemente, a gente vai conseguir reduzir os retrabalhos, porque a gente está ali antecipando as etapas, e a gente vai conseguir melhorar a cobertura dos testes com relação a essa conversa que a gente tem, a essa troca desenvolvedor e testador. Então, ali a ideia
Imagina que o testador ali no mundo ágil ele está ali entre os dois pilares, unindo a parte de negócio e técnica. Então, nessas conversas, o testador pode passar mais de negócio para o dev e o dev pode ir trazendo mais a parte técnica para ele. E, consequentemente, é uma forma ali da gente reforçar a comunicação, a gente estreitar a comunicação e consequentemente, como a gente está trabalhando junto, a gente aumenta ali a confiança, confiabilidade no time. Falando um pouco agora de pair testing, às vezes a gente confunde o pair testing com o DevBox testing, que eles são bem parecidos, porque a ideia é que ambos trabalham em par. Só que no pair testing eu vou trabalhar ali em 4 mãos com com o mesmo skill que o meu. Então são 2 testadores. Lá na matéria a gente tem também o pair programming, então pode ser que 2 devs trabalhem junto. A ideia principal do pair testing é utilizar para compartilhar conhecimento para acelerar a capacitação. Então, a gente usa bastante quando entra um colaborador novo no time. Então, para agilizar ali a capacitação dele no negócio, para ele conhecer melhor as funcionalidades, ou até em algum momento que ele sente que tem algum déficit ali em algum ponto, a gente pode combinar de fazer algo focado, e até ali já entro no quando. Então, quem sempre serão 2 testadores, quando sempre que houver uma necessidade de uma capacitação objetiva. Eu falei da questão do negócio, mas pode ser que eu, como testador, quero aprimorar algo. Eu quero sentar ali e trabalhar com alguém que mexe mais com a automação. Não estou trabalhando tanto com a automação no momento, mas o outro cara está. Então, vamos fazer essa troca. Ou não, eu quero fazer algo mais relacionado a planejamento, dar um upgrade ali no meu planejamento. Então, fazendo algo focado, a gente recomenda, e lá a gente faz assim também, algo como criar uma rotina. Então, a gente até fala, vamos marcar na agenda, sempre 1 hora do dia, e, de preferência, sempre no mesmo horário, para a gente criar aquele vínculo de rotina mesmo. E só gostaria de comentar, antes do pair testing, que qual um problema que a gente enfrentou, nem tanto com relação a implantar, mas mais como manter. Em um cenário que, às vezes, a gente está meio apertado, que ocorrem alguns atrasos, a primeira coisa a ser despriorizada no dia que o pessoal fala é vamos desmarcar o pair testing, porque eu estou aqui, tenho que fazer de forma mais rápida, mas, na verdade, é ruim, porque quando a gente fala, às vezes, de compartilhar conhecimento, de passar conhecimento, dá a impressão que sempre é unilateral, e isso não é verdade. Muitas vezes, nessa troca, porque a ideia é que um seja o piloto e o outro como navegador, então o piloto vai falando o que ele está fazendo. Então, isso ele vai repassando para o cara como ele faz, e isso, o navegador ele pode fazer comentários, ele pode também trazer ali novas formas de fazer, ter um olhar de fora. Porque ser um novo colaborador não necessariamente significa que ele não sabe nada de teste, ou que ele não sabe nada especificamente, nunca trabalhou com aquele tipo de negócio. Ele pode ter trabalhado com aquilo em outra empresa, e ele tem, às vezes, um lancezinho ali que você nunca pensou, mas pode fazer uma puta diferença no seu dia a dia. Então, é legal a troca de conhecimento que existe, o compartilhar mesmo. E, falando um pouco de mapas mentais, né? Qual que é a ideia do mapa mental? Então, é organizar ali as minhas ideias em formas de diagrama, e isso eu posso aplicar não só para TI, para qualquer planejamento que eu precise, para qualquer tópico que eu precise de ter uma visão mais organizada, a gente pode aplicar. Eu peguei um exemplo aqui, aleatório da internet, de TCP/IP, mas eu estava pensando, a gente pode dar um outro exemplo, por exemplo, vir ao MTC. Eu não sou de Minas Gerais, eu sou de Campinas. Então, se eu vou planejar a minha ida ao MTC. Então, ali eu sempre vou ter a ideia de ter um tópico pai. Então, o meu tópico pai aqui é ir ao MTC. Ir ao MTC, quais as ramificações que pode ter? Quais nós que podem vir daquilo? Eu posso pensar que eu tenho que providenciar meu transporte. Aí, quais são as opções dentro do transporte que eu posso ter? Eu posso ir de avião, posso ir de ônibus, posso ir de carro.
Eu tenho que pensar em um outro nó que eu posso ter. Hospedagem. Hospedagem, o que eu posso ter? Eu posso ficar num hotel, posso ficar num hostel, ou tem um camarada meu lá em BH, eu posso ficar na casa dele. Então, ali a ideia é que a gente tenha, a partir de um pai, a gente divida os tópicos de forma que eles estejam relacionados, e ele vai facilitar ali a forma de visualização. Então, qualquer pessoa que bater o olho, é muito mais... a gente tem o costume de ser muito mais visual, é muito mais fácil entender em forma de desenhos do que você colocar um texto imenso. Então, quais são os benefícios, né, que ele pode ter? Então, ele vai organizar melhor as ideias, ele vai facilitar a visão do todo dos cenários. Isso eu posso falar em aplicar para organizar cenários de testes, mas a gente pode pensar que a gente poderia colocar como uma documentação no lugar de um documento de visão também, por que não? Ele vai ajudar na identificação da cobertura, porque ali, quando eu tenho a visão do todo, e às vezes até depois que eu acabei de fazer, eu paro para olhar, eu não vou pensar ali só naquele pedaço. Eu olhando como um todo, eu fazendo uma revisão, pode ser que ali eu identifique alguns outros pontos que eu poderia incluir. Isso a gente vai trazer, na verdade, pensando em cenários de testes. Então, ali, imagina que, nesse desenho, aqui o meu pai é a minha funcionalidade. Dessa funcionalidade, o que pode ter? Quais são os cenários que podem ter? E dentro desses cenários, eu posso ir granulando. E ele pode auxiliar também na estimativa, porque ali, com a visão de um todo, fica mais fácil ali de qualquer pessoa envolvida entender do que eu estou falando. Então, eu gostaria de linkar agora com relação aos princípios que eu falei das práticas que a gente comentou. Então, quando eu falo lá de software com valor agregado, a gente pode embutir o DevBox Testing, o mapas mentais, e eu coloquei o Pair Testing aqui como uma interrogação proposital. Por quê? Pode ser que ele não agregue diretamente, mas se a gente for pensar indiretamente, se eu acelerar a capacitação do colaborador novo do time, é uma forma ali dele começar a produzir e começar a agregar valor mais rápido. Eu falar de negócio e desenvolvedores trabalhando em conjunto todo o projeto, a gente fala de DevBox Test. Então, ali a ideia é de estreitar o nosso relacionamento, de unir ali negócio e desenvolvimento trabalhando junto, porque a gente deu o exemplo que poderia envolver o PO. Falando de informação face a face, de novo, DevBox Testing e o Pair Testing. Eu estou ali conversando, estou ali trocando ideia, estou ali compartilhando nesse momento que eu estou fazendo ou Pair ou DevBox Testing. E, para equipes auto-organizáveis, eu coloquei todas as práticas, por quê? Até lá na matéria, o legal que a gente percebe é que assim, é uma empresa que eles sempre busca melhorar, sempre busca formas ali de tentar agregar algo, seja no dia a dia, seja com uma ferramenta nova ou tentando pensar em algum formato no processo para melhorar. Então, nós temos vários times trabalhando em sistemas diferentes. Então, às vezes, exatamente da forma que o time A trabalha, para o time que eu trabalho, não vai aplicar, não vai ser efetivo da mesma forma. Então, sempre eu preciso pensar que eu tenho que customizar alguma coisa, flexibilizar alguma coisa para que aquilo agregue, de fato, para o meu dia a dia. E aí, eu achei pertinente colocar essa imagem. É uma tradução do Elias, mas foi tirado daquele livro do Agile Testing que já mostraram aqui como referência, que são os 10 princípios para o testador ágil. Até a carinha de interrogação é até para colocar como forma de reflexão, para ver se a gente tem exercitado, se a gente tem mostrado esses pontos, que seriam prover feedback contínuo, entregar valor ao cliente, habilitar comunicação cara a cara, ter coragem, manter simples, praticar melhoria contínua, responder a mudanças, ser auto-organizado, focar em pessoas e gostar do que faz. Eu acho que se a gente for parar para pensar, esses tópicos estão bem linkados com o que a gente falou ao longo do dia, em todas as palestras.
E aí eu coloquei algumas referências do que eu encontrei, porque eu tinha mais, na verdade, o conceito da parte do prática do que do teórica com relação ao que eu trouxe para vocês. E é isso. Alguma dúvida, galera? Bom, boa tarde. Me chamo Aline. Eu queria comentar sobre aquele ponto que você falou do DevBox Testing, de diminuir o retrabalho que o dev teria no posterior, quando o tester fosse testar, ele encontrasse um erro, ele ia ter o retrabalho de corrigir e tal. Lá na nossa empresa, eu digo nossa porque tem uma turminha boa aqui da minha empresa, o pessoal do meu lado aqui na frente. Lá, o que a gente faz? Os cenários de teste que nós escrevemos, a gente passa para o dev, para ele repassar os cenários antes de entregar a atividade como pronta para teste, para a gente poder testar. Ou seja, isso também diminuiria o retrabalho. Poderia substituir esse DevBox Test ou eu, talvez teria que aplicar ele também ainda? Eu posso te devolver com uma pergunta. Será que ele vai executar todos os cenários? É difícil que ele execute. Então, assim, o que é bacana, e até eu tenho um exemplo prático do que aconteceu comigo da efetividade do DevBox. Então, na verdade, eu estava num time de atendimento, a gente tinha lá uma correção de erro para liberar. Então, era uma API e tinha um parâmetro que tinha duas opções, uma delas estava quebrada. Então, só que a outra funcionava. Então, e assim, a gente sabe que se um time de sprint é uma pressão, imagina um atendimento. Então, naquele momento, a gente falou, ele fez a alteração e a gente falou, vamos fazer um DevBox antes de você fazer os commits. Aí, instintivamente, o primeiro cenário foi bala, vou commitar. Não, mas vamos ver só ali, né, como quem não quer nada, se o outro cenário não foi quebrado, dito e feito, o outro parou de funcionar. Então, imagina se nesse ciclo, eu poderia ter passado meus casos de teste, ele poderia ter olhado, e nesse cenário foi legal, que a gente tinha testes automáticos e ele não tinha um teste automático que cobria o cenário que quebrou. Então, além dele fazer a correção antes de vir para mim, para teste, ele já implementou aquele teste automático que faltava. Então, acho que, assim, às vezes, um bate-papo e você conversar com ele, você sentar lá e dar uma validada. A ideia é que seja bem objetivo mesmo. O mínimo ali funcione. E eu ter essa conversa é muito mais efetiva do que eu passar o cenário para ele, porque muitas vezes a gente já fez tentativas de passar o cenário, às vezes são muitos cenários e eles não vão exercitar. E acaba pegando o erro depois mesmo assim. Assim, só para pegar um gancho do que você falou, assim, a ideia não é que eu nunca mais vou pegar erro, não. A ideia é que com o DevBox eu vou conseguir, de fato, focar no que importa. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente fica ali patinando e fica naquele bate-volta. Eu lancei um monte de erro de layout. Ou lancei algum erro para melhorar a mensagem. Ou a gente acaba lançando erros simples e o que, de fato, importa ali para o negócio, que agrega, de fato, valor, a gente não consegue despender do mesmo tempo do que a gente fica olhando para as coisas mais bobas. A gente consegue minimizar isso. Outro ponto, um dos princípios ali que é entregar valor ao cliente, né? Eu fiquei pensando assim, que isso, na verdade, quem é passado para a equipe, o que deve ser feito, o PO passa as atividades lá, né, de acordo com o backlog da sprint e tal. Então, assim, é um princípio do testador mesmo garantir isso? Sim, achei legal essa sua colocação, porque tem muita gente que coloca assim. E até em times que eu trabalho, os testadores eles se sentem intimidados em dar opinião, em dar sugestões. Porque, às vezes, o PO falar que é daquela forma não quer dizer que ele é o dono da verdade. Pode ser que tem outras formas de ser feito aquilo e formas que até ser melhores do que ele propôs. Então, ali, o time todo conversando pode chegar a um consenso que eu fazer dessa outra maneira é melhor. Então, assim, exponha suas ideias. Ele sugeriu daquela forma, porque às vezes a gente fica meio assim, eu vou contestar um PO, ou eu vou contestar um arquiteto. Eu acho que ali, a gente está trabalhando em um time, somos todos parte deles e todos podem opinar para agregar valor para o software. Obrigada. Imagina. Oi, boa tarde. Em relação ao DevBox Testing também, né?
Você colocou que comentou sobre aquele cenário, né, em que o desenvolvedor fala, na minha máquina funciona, né? Do que eu já vivenciei, né, muitas vezes esse cenário, né, isso acontece por causa de variações de ambiente de desenvolvimento, ambiente onde os testes vão ser executados, ambiente de produção. No caso de uso de containers, por exemplo, que vem muito para poder tentar uniformizar esses ambientes. Então, se você usar um container, reduzir essas diferenças do ambiente, isso não reduziria também a necessidade de um DevBox testing? Eu enxergo que não, na verdade, ali você está resolvendo um problema de ambiente. Mas com relação à codificação e ao que foi desenvolvido, não vai mudar. Até isso que você falou é legal, tem um outro exemplo que já aconteceu também. Então, imagina que na sprint, na planning, a gente combinou uma coisa, até com quem nunca aconteceu isso. Então, aí o desenvolvedor vai colocar a mão no código para fazer, às vezes ele pensou em uma forma melhor, ou então ele viu que ele tem uma implicação técnica, aquilo que a gente combinou na planning, ele não consegue fazer. E aí ele vai, às vezes ele conversa direto com o PO, e aí ele esquece de avisar o testador. E muitas vezes o testador só vai descobrir que aquilo mudou, e não é má fé porque ele falou, hoje eu quero acordar e encher o saco do testador. Não, as pessoas podem esquecer. E aí a gente vai descobrir isso só ali no meio do teste. E eu descobri, quanto mais tarde a gente descobre o defeito, mais caro ele fica e mais risco ele traz. Entendi, obrigado. Nada. Só complementando a respeito do teste DevBox aí, do teste, na empresa que eu trabalho, a gente usa outro termo para esse teste e, pelo que eu entendi lá na matéria, o DevBox é uma etapa do processo de entrega, né? Isso, na verdade, a gente incorporou. Sim. E assim, é algo bem simples, até é uma coisa que é muito mais cultural do que eu falar que eu estou... isso que você falou é legal, porque no começo, para algumas pessoas, dá a impressão que assim, você está sugerindo que eu aumente algo ali no meu, que eu coloque algo no meu processo. E se a gente for pensar como um todo, se ali aquele bate-papo, que seja de 20 minutos, meia hora, que seja 1 hora, de acordo com a complexidade, se aquilo for minimizar ali a quantidade de tempo que eu vou gastar em reteste, porque a gente sabe que quando a gente lança o erro e tem reteste, não necessariamente eu vou testar só aquele cenário do erro. Aquela correção pode ter efeitos colaterais e eu vou ter que retestar alguns cenários. Então, eu vou aumentar ali o meu tempo. Sim. Então, ali a ideia não é que eu estou aumentando algo no processo. É muito mais cultural mesmo. Sim, é porque, assim, na minha visão e dentro da experiência que eu já tive, lá a gente usa o termo de conformidade, e a conformidade a gente tem que trabalhar ela de uma maneira muito educativa, para não virar uma muleta, né? Porque senão fica tudo para esse momento de teste. E assim como ele falou da questão de ambiente, que assim os containers lá do Docker resolveriam o problema de diferença de ambiente, a conformidade e o DevBox, né, que são a mesma coisa, resolveria o problema de ready de desenvolvimento. Ele entraria como um plano de ação que a gente rodaria um período de education até os desenvolvedores ficarem mais dentro do que se espera de uma entrega para tipo assim, mitigar problemas simples de entrega, de desenvolvimento e tudo. A gente usa de uma maneira diferente, assim, mais como plano de ação do que como uma etapa do processo. Entendi. A única coisa, assim, eu acho que não tem só a ver com, pelo que você está falando, é como se fosse com relação à maturidade do time. Sim. Então, assim, eu vejo que, principalmente, cada sprint que a gente vive em si, independente do nosso tempo de experiência ou não, a gente sempre acaba se deparando com coisas novas, Sim. com coisas diferentes. Então, a ideia dele mesmo é antecipar feedbacks. Sim. Então, o que eu consegui ali antecipar de problema, porque o que pode acontecer também ali quando a gente começa a levantar os cenários que eu estou pretendendo validar e ele está ali com o código, a gente pode junto pensar em um cenário que nenhum dos dois ali tinha previsto antes e na verdade ele não tem implementado e ser um gargalo ali e ser algo que para o negócio é algo que deveria funcionar. Então você imagina descobrir lá na frente. Isso independente da maturidade do time pode acontecer. Assim. Lá para a gente, assim, eu já rodei em times que
A princípio, a gente implantou o DevBox e, depois de um certo tempo, a gente retirou essa etapa do processo porque já não era mais necessário, porque o time conseguiu atingir um resultado de qualidade esperado ali para as entregas, entendeu? A gente já não tinha certo tipo de problema que seria necessário ter essa etapa do processo. Mas eu entendi o que você quis dizer também. Então, até, por exemplo, já teve casos que eu fiz, era algo que um arquiteto desenvolveu e voltou. Então, volto a frisar, não é questão de maturidade, é mesmo com relação a pensar como a entrega como um todo para antecipar, de fato, problemas, para minimizar os riscos. Sim, ajuda a estreitar. Entendi, mas independente do DevBox, todos são responsáveis pela qualidade. Beleza, pessoal. Agradecer mais uma vez a Ariane, né? Obrigada.